ritmo certo. Alô, meu amigo ouvinte, olha, quero convidar você também que está aí conectado, sintonizado, na verdade, comigo pelas ondas da Rádio Mix. Vem também para nossa live, nós estamos ao vivo no Instagram, no perfil Wellington Pires BM. Quero aproveitar e mandar um abraço para o perfil Cunha1372, que está aqui com a gente, muito bom dia. Olha, você também pode assistir aqui a nossa programação através do Instagram, tá bem? Fica à vontade, chega pra cá, porque a gente está começando o quadro. E você já ouviu aí a vinheta. Agora é a hora de falar da previsão do tempo. São 10h14, os termômetros marcam neste momento 23 graus centígrados. Tempo parcialmente nublado. As máximas devem variar de 26 a 28 graus, enquanto as mínimas ficam entre 16 e 18 graus centígrados. Amanhã, sexta-feira, 66% de probabilidade de chuva, o que não é muita coisa, tá? E os termômetros entre 18 e 26 graus. Com relação a hoje, nós temos 1 grau de elevação da mínima e 1 grau de redução da máxima. No sábado, a probabilidade de chuva cai para 44%, que também é pouco, né? E o termômetro deve ficar entre 18 e 27 graus. No domingo, a previsão é de que nós iniciemos a semana com os termômetros entre 18 e 28 graus centígrados. E atenção para o índice de raio ultravioleta. Está classificado como moderado, no nível 4, naquela escala que vai até 11. E essas são as informações da previsão do tempo. (10h16). Batendo bola com Ricardo Rosas. Análises e polêmica do esporte. É isso aí, você já ouviu a vinheta e essa vinheta anuncia a chegada do Ricardo Rosas aqui na nossa transmissão para trazer as notícias do esporte. E a gente vai passar então a bola para ele. Alô, Ricardo! Alô, Edson, ouvinte, a gente aqui novamente falando hoje especificamente de futebol, em muitos campeonatos, dessa salada de futebol que acontece no futebol brasileiro. Tem bastante coisa, né, Ricardo? Muito campeonato. O Edson, assim, é Brasileirão, Copa do Brasil, Série B, Série C, Série D, Libertadores, Sul-Americana, Copa Sul-Sudeste. É muito campeonato que a gente tem. E o campeonato começou a definir alguma coisinha, né? Apesar de estar no comecinho ainda. Nem na metade do campeonato ainda, Mas já definiu que algumas projeções aí de campeão, essa coisa toda? Já definiu os que vão chegar na frente, né? Muito difícil de girar. E certo. a liga, pra você ter ideia, Edson, no Brasileirão, do oitavo, que é o Vasco, que tem 20 pontos, o primeiro da zona de rebaixamento tem 18. O primeiro da zona de rebaixamento tem 18? E o Vasco tá com Nossa, mas tá 18. apertada essa tabela? Do oitavo ao 17º tá desse jeito. Eita! Loucura, serão jogos aí agora, vão definir muita coisa. Muita coisa. Mas e aí, Ricardo? O que você conta então pra gente? Olha só, vamos lá, começar pelo Brasileirão. Nós tivemos no final de semana Fluminense 2, Vitória 2, Atlético Mineiro 1, Botafogo 1, Grêmio 0, Flamengo 1 e Vasco 1, Atlético Paranaense 0. Sábado, Internacional e Vasco no Beira-Rio,
Fluminense e São Paulo no Maracanã. Domingo, Botafogo e Corinthians no Newton Santos. Atlético Paranaense e Flamengo na Arena da Baixada, lá no Paraná. O Brasileirão ficou assim: primeiro colocado, Palmeiras com 34 pontos em 15 jogos. Segundo, Flamengo com 30 pontos em 14. O que significa que, caso o Flamengo vença esse jogo, ele fica a 1 ponto do Palmeiras. Então, Palmeiras e Flamengo já começaram a distanciar dos demais, né? O Palmeiras está 16 pontos do Botafogo. Estou falando do Botafogo, que é o meu time, tem 18, que vai até o 16º colocado. Terceiro, Fluminense com 27. Quarto, São Paulo com 24. Quinto, Atlético Paranaense com 23, todos com 15 jogos. Nós temos o Vasco em oitavo com 20, o Botafogo em 12º com 18. Na zona de rebaixamento, nós temos em 20º a Chapecoense com 9, em 19º Remo com 12, em 13º o Mirassol com 13, em 17º o Grêmio com 17 e em 16º o Corinthians com 18. Certo. Então a briga vai ser pau a pau, quer dizer, ainda faltam 4 rodadas, né? Para acabar o primeiro turno, e a briga já está mais ou menos se determinando para cima, né? Para baixo é difícil de prever alguma coisa, teoricamente, Chapecoense, Remo, Mirassol, Vitória, Curitiba, mas aí só tem grande agora na briga. Grêmio, você vê, sai Santos, entra Grêmio. Sai Grêmio, entra Corinthians. Sai Corinthians, entra Internacional. Então tu pega o Atlético Paranaense, Internacional, Santos, Corinthians, Botafogo e Cruzeiro, estão com 18 pontos. O Cruzeiro está com 19. Então a briga para cair vai ser pesada, meu amigo. Muito pesada a briga para cair. Vamos para a Copa do Brasil agora. Copa do Brasil estão os 4 grandes, né, do Rio. Nós tivemos Vasco ontem. Vasco fez 2-0, o Paysandu empatou 2-2. O Vasco classificou para a sexta fase lá, né? Fluminense venceu o Operário por 2-1 também classificado para a sexta fase. E hoje nós temos Flamengo e Vitória, 21h30 no Barradão, Chapecoense e Botafogo, 18 horas na Arena Condá. Certo. Os dois jogando pelo empate, tanto o Botafogo quanto o Flamengo. E o CRB do nosso amigo... O Levi aí, ó. O Levi já ligou pra cá hoje, já participou do quadro Mande a Sua aí. Alô, Levi, fica aí na escuta que tem CRB aí, ó. Olha o seu time aí. Tem CRB e Fortaleza, lá no Rei Pelé. É? O CRB perdeu a primeira partida por 2-1, precisa de vencer por 1 gol para levar os pênaltis ou 2 para classificar. Então hoje Flamengo e Vitória, Chapecoense e Botafogo, CRB e Fortaleza. Certo. Vamos para a Série B. Vamos continuar com o Levi então. Beleza, vamos. Antes, deixa eu só mandar um abraço aqui pro Ulisses. Está ali desejando bom dia, Wellington, e todos os ouvintes. E também complementou aqui, professor Ricardo, sabe tudo de esportes. Obrigado, Ulisses. Obrigado, Ulisses. Um abraço. Série B, continuando com o nosso amigo. Bora lá. Levi, nessa semana, o CRB ganhou mais uma, meu amigo. CRB 3, Operário 0. Ainda estamos na zona de rebaixamento, mas estamos saindo. Tá saindo, né? Não, o Levi tá feliz. Levi tá feliz. Está com 8 pontos e 8 jogos. E o próximo enfrenta uma dureza no próximo jogo, dia 17 de maio. Ele pega o Sport lá na Ilha do Retiro. Então, Série B, isso. Série C agora. Voltaço e Ferroviária, 0-0. O Voltaço está em 17º lugar, com 5 pontos em 6 jogos. Detalhe, na Série C só cai em 2, tá? Na Série B cai em 4, na Série C só cai em 2. Então o Voltaço está em 17º, mas não está na zona de rebaixamento.
E o próximo jogo é sábado agora, Santa Cruz e Volta Redonda, Certo. Recife, na Arena Pernambuco. Uhum. Continuando a sopa de letrinha, vamos para a Série D. Vambora. Aproveitar aqui, Ricardo, deixa eu mandar também mais um abraço pro Arthur, filho do Bastião. Tá dizendo aqui, bom dia, Wellington Pires. Tá dizendo aqui, bom dia, Wellington Pires e Ricardo Rosas. Queria mandar um abraço também para minha sobrinha Leandra, que está fazendo aniversário hoje. Abraço, Leandra. Parabéns para você pela passagem do seu aniversário. Vamos para a Série C. O América perdeu de novo. O América Eita! Aí ele ganhou do Pouso Alegre aqui, foi jogar em Pouso Alegre e perdeu de 3-0. Pelo grupo A13. Certo. Tivemos Pouso Alegre 3, América 0, Madureira 1, Portuguesa de Desporto 0 e Portuguesa do Rio, Portuguesa 2, Água Santa 2. Esses resultados classificam 4 de cada chave, né? A Portuguesa está em terceiro lugar com 9 pontos em 6 jogos, o Madureira em quarto lugar com 7 pontos em 6 jogos e o nosso Ameriquinha está na lanterna com 5 pontos em 6 jogos da chave A13. Essa semana, sábado, jogos América e Madureira e Pouso Alegre e Portuguesa. Da A14, certo. O Maricá perdeu em casa para o Noroeste por 3-0. O 15 de Piracicaba venceu o Sampaio Corrêa por 1-0. E o Velo Clube empatou com Nova Iguaçu por 1-1. Com esses resultados, o Sampaio Corrêa é o quarto colocado com 8 pontos. Em quinto lugar, o Maricá com 7. E em sexto lugar, na lanterninha, o Nova Iguaçu com 8. Essa semana, no sábado, teremos Maricá e 15 de Piracicaba, Saldanha, e Nova Iguaçu e Sampaio Corrêa. Série A, B, C, D, certo. Vamos para Sul-Sudeste. Sul-Sudeste. Chegou na nossa região. Chegando na semifinal, nós tínhamos duas equipes cariocas, né? Representando o Rio de Janeiro, que era Voltaço e Sampaio Corrêa. O Voltaço perdeu em casa para o Novo Horizontino por 2-1. E o Avaí venceu o Sampaio. Então o Voltaço perdeu? Perdeu. E como é que ficou a situação do Voltaço aí no campeonato? Ele classificou, está na semifinal. Está na semifinal? Classificou para a semifinal. Olha. E o Sampaio Corrêa saiu fora. Então, dia 20 de maio, nós teremos aqui em Volta Redonda. Volta Redonda e Avaí, primeiro jogo da semifinal. Segundo jogo, Avaí e Volta Redonda lá na Ressacada, no dia 27 de maio. Então, Copa Sul-Sudeste, temos um carioca na semifinal. Libertadores da América, Libertadores da América, nós teremos dia 19, né? Fluminense e Bolívar, às 19 horas, no Maracanã. O Fluminense precisa reagir, são 4 em cada grupo. Tem que ganhar. É o quarto do grupo com 2 pontos. Certo. Mas tem chance de classificar. Flamengo e Estudiantes no Maracanã no dia 20. Beleza. O Flamengo é o primeiro do grupo com 7 pontos e tem um jogo a menos. Teve um jogo que a torcida invadiu e não aconteceu o último jogo do Flamengo contra o Fluminense. Então ainda não se sabe. Isso aí que é dose, né? Se o Flamengo vai ganhar os pontos ou não, mas de qualquer forma o Flamengo está com a classificação praticamente assegurada. Certo. Então, Flamengo e Fluminense disputando a Libertadores. Pela Sul-Americana, nós teremos no dia 20 de maio também, Independente Petroleiro e Botafogo, às 21 horas no Olímpico Pátria. O Botafogo já classificado, o Botafogo é o primeiro do grupo com 10 pontos em 4 jogos. Já classificado porque o melhor segundo colocado entra, como ele já tem 10 pontos, ou ele vai direto, ou ele vai disputar com um time que foi eliminado da Libertadores. Certo. E o outro representante brasileiro, não, outro representante do Rio de Janeiro, é o Vasco, que enfrenta o Olímpia no Defensores del Chaco, também no dia 20 às 19 horas. Vasco e Olímpia estão em primeiro lugar no grupo com 7 pontos. Beleza. Ô Ricardo, o Arthurzinho tá falando aqui o seguinte, ele tá dizendo que é para você tomar cuidado, porque o Chapecoense vai ganhar de vocês aí hoje, hein? Eu tô tão preocupado
O último jogo lá, o Botafogo ganhou de 4-1. De 4-1? É. O último jogo não tem um mês. E Arthur? E aí, Arthur? Vamos ver o que vai dar, hein? É. Deixa eu mandar um abraço aqui também pro Francisco, desejando bom dia para mim e todos os ouvintes aqui da Rádio Mix. Ô Ricardo, a gente vai fazer aquela pausa rapidinha aqui para o apoio cultural da Rádio Mix. Você que tá ligado com a gente aí, você sabe que é bem rápido e logo a gente já volta trazendo mais informações aqui do esporte. É aquela pausa só do tempo tomar aquele cafezinho. Rádio Mix FM, apoio cultural. Cansado da dentadura? Cuide do seu sorriso. Cuide da sua saúde. Cata Preta Odontologia. Com implantes dentários e a melhor tecnologia com protocolo dentário parafusado e os melhores especialistas da região. Com o Dr. Eduardo e Andresa Cata Preta. Ligue agora e agende sua consulta. 24998370017. Reconquiste seus dentes fixos no melhor lugar. Cata Preta Odontologia. Em Volta Redonda, no CCZ sala 309, em Barra Mansa, no prédio da ASEAP, sala 400. Rádio Mix. Ei, você aí, tá sabendo da novidade? É aniversário do Shopping Telhas, com ofertas que vão fazer a sua obra render muito mais. Pisotec 53 por 53 por apenas R$18,90 o metro quadrado. Piso semi-grês Boston Green 75 por 75 por apenas R$28,90 o metro quadrado. Porcelana Turban Bege 72 por 72 comercial por apenas R$29,90 o metro quadrado. Viu só? É economia de verdade para você construir ou reformar sem susto. É aniversário no Shopping Telhas. Corre pra cá e aproveite. Brasil, unido contra a dengue. A dengue é uma doença grave que pode matar. Agora preste atenção e conheça os sintomas. Se você tiver febre alta, acompanhada de um ou mais sintomas, como dor de cabeça, dor atrás dos olhos, no corpo e nas juntas, procure imediatamente uma unidade de saúde. Pode ser dengue. E se você já foi diagnosticado e começou a sentir dor na barriga ou vômito, retorne já para a unidade de saúde. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. Dengue mata. O combate não pode parar. Diga onde eu compro barato. Diga Supermercados. No Supermercado Diga, o seu dinheiro compra mais. Diga Supermercado. Terça e quarta de super ofertas. Entregamos as suas compras inteiramente grátis. Diga, toda hora, todo dia. É parceiro da economia. ZY1245 Rádio Mix FM 87,5 MHz. Volta Redonda, Rio de Janeiro. Acesse com a gente. 10h31. Bom dia. Show da manhã com Wellington Pires. O seu dia no ritmo certo. Batendo bola com Ricardo Rosas. Análises e polêmica do esporte. É isso aí, meu amigo ouvinte. A gente vai retomando aqui a programação. O Liz está falando ali, deve ser flamenguista. Ô Liz, quem que deve ser flamenguista? Deve ser o... Você está falando do Arthur, né? Porque o Arthur estava tirando sarro ali com o Ricardo. Deve ter sido isso. Se não for, você explica aí. Também quero mandar aqui um abraço para o Marcos. Isso mesmo, Marcos, perfil que também está nos acompanhando ali. Ô Ricardo, Levi ligou para cá e ele pediu... perguntou se você sabe informar aí o placar do jogo do Chapecoense lá no Maracanã. Opa, peraí, Ricardo, deixa eu voltar. Aí, vai lá. Chapecoense com Botafogo não foi no Maracanã, não. Foi no Newton Santos e Botafogo de 1-0. Primeiro jogo da semifinal. Foi no Newton Santos, então. Isso. Ah, beleza. 1-0 Botafogo. Uhum. Gol no finalzinho do jogo. Final do jogo?
Então é isso aí, ô Levi. Aí, ó, Ricardo trazendo a informação para você, meu amigo ouvinte. Ricardo, o que mais que a gente tem? Bola para frente. A novidade é que ontem, né, saiu a pré-relação da seleção brasileira, dos convocados da seleção brasileira. Então foram convocados goleiros, né, convocados não, que estão na pré-lista para convocação. Goleiros: Alisson do Liverpool, Bento do Al-Nassr, Ederson do Fenerbahçe, Hugo Souza do Corinthians, John do Nottingham Forest, ex-Botafogo, e Weverton do Grêmio. Defensores: Alexandre... Ô Ricardo, antes de você passar, essa pré-lista aí pode ter mudança, então? Não, na pré-lista não. Não? Desses 55 entendi. Estão convocados para a Copa. Ah, então tá. Ou seja, os que vão para a Copa saem daí. Sai daqui. Tá, ou seja, necessariamente quem for tá aí, mas quem tá aí não quer dizer que vai. Que vai, isso aí. Certo. Desses 55, 33 vão ficar fora. Ah, entendi. Defensores: Alexandre do Flamengo, Alexandre Ribeiro do Lille, Bremer do Juventus, Carlos Augusto da Inter de Milão, Danilo do Flamengo, Douglas Santos do Zenit, Fabrício Bruno do Cruzeiro, Gabriel Magalhães do Arsenal, Ibanez do Al-Ahly, Kaique Bruno do Cruzeiro, Léo Ortiz do Flamengo, Léo Pereira do Flamengo, Luciano Juba do Bahia, Marquinhos do PSG, Natan do Betis, Paulo Henrique do Vasco, Thiago Silva do Porto, Vitinho do Botafogo, Vitor Reis do Girona e Wesley do Roma. Meio de campo: Andréas Pereira do Palmeiras, Andrés Santos do Chelsea, Bruno Guimarães do Newcastle, Casemiro do Manchester United, Danilo do Botafogo, Ederson do Atalanta, Fabinho do Al-Ittihad, Gabriel Sara do Galatasaray, Gerson do Cruzeiro, João Gomes do Wolverhampton, Lucas Paquetá do Flamengo, Matheus Pereira do Cruzeiro. E de atacantes: Antony do Betis, Henrique do Lyon, Gabriel Martinelli do Arsenal, Gabriel Jesus do Arsenal, Igor Jesus do Nottingham Forest, Igor Thiago do Brentford, João Pedro do Chelsea, Caio Jorge do Cruzeiro, Luiz Henrique do Zenit, Matheus Cunha do Manchester, Neymar do Santos, Pedro do Flamengo, Rafinha do Barcelona, Ryan. Ô Ricardo, dá uma pausa aí. E aí, em relação ao Neymar, você acha que vai? O Neymar, eu acho que ele tem que ir. Aham. O Neymar, a gente tem que... Nesse momento tem que ir são os melhores. E o Neymar é o melhor jogador do Brasil. Certo. Tem que discutir. Tem que ir, né? Não ir porque o Lula não gosta dele, isso não existe. Ah, pelo amor de Deus, né? Não é possível que agora o futebol vai ficar também dando espaço aí para discussão de política. A política está tentando atrapalhar o Neymar. Mas continuando aqui: Pedro do Flamengo, Rafinha do Barcelona, Ryan, Richarlison do Tottenham, Samuel Lino do Flamengo e Vini Júnior do Real Madrid. Esses são os pré-convocados para a seleção, né? Para a seleção brasileira. E desses 55, eu falei 22, não são 22 não, 26 vão representar o Brasil no Mundial. Aham. Então desses 55, 29 ficarão de fora. Isso é que vai tentar, o Brasil vai tentar o hexacampeonato mundial com esse elenco. Certo. Eu acho que talvez seja o campeonato mais difícil, porque nós temos Espanha, França, duas seleções que estão voando. A Alemanha, que você não pode desprezar nunca. Inglaterra, que você não pode desprezar nunca. Sim. Argentina, que também é uma ilha. Não dá para brincar, né? Então, se vai ser talvez uma das Copas mais difíceis que o Brasil já passou. Certo. E aí, Ricardo? De futebol é isso. De futebol é isso. Hoje é isso. Então, fechamos aí a nossa... Fechou a conta e passou a régua. Pode passar a régua. Beleza. A gente vai retomando, então, a programação aqui, porque tem mais informação também. Agradecer ao Ricardo Rosas por nos manter aqui atualizados sobre as notícias do esporte. Batendo bola com Ricardo Rosas.
Análises e polêmica do esporte. É isso aí, meu amigo ouvinte. Olha, a gente... Opa, o microfone estava fechado aqui, eu falando. Agora nós vamos seguir aqui, porque a gente tem mais assunto. Agora é a hora do Brasil. Hora do Brasil. Notícias e comentários em instantes. É isso aí, é a hora do Brasil. A gente tem que repercutir aquilo que é notícia no Brasil, que mexe aí, inclusive, com a política. E aí nós vamos trazer aqui, agora não só política, né, mas política e polícia. Infelizmente, ultimamente, a polícia e a política têm andado de mão dada. Essa matéria é a matéria do G1. E a manchete é a seguinte: pai de Daniel Vorcaro é preso pela PF em nova fase da operação Compliance Zero, que investiga caso Master. Henrique Vorcaro foi preso em Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte. Sexta fase da operação mira grupo acusado de intimidar pessoas e invadir sistemas. A Polícia Federal prendeu nesta quinta-feira, dia 14, Henrique Vorcaro, pai do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, durante nova fase da operação Compliance Zero, que investiga fraudes financeiras ligadas à instituição. Os alvos seriam integrantes de grupos criminosos conhecidos como a Turma e os Meninos. Segundo a PF, integravam a estrutura paralela de vigilância e intimidação, supostamente comandada pelo banqueiro. Meu Deus do céu. A defesa de Henrique Vorcaro informou em nota enviada à TV Globo que a decisão se baseia em fatos que, segundo os advogados, ainda não tiveram sua legalidade e justificativa comprovadas no processo. De acordo com a investigação, Daniel Vorcaro tinha aliados dentro da PF que forneciam dados e monitoravam desafetos do banqueiro. Os grupos são suspeitos de integrar uma organização criminosa acusada de praticar intimidação, coerção, obtenção de informações sigilosas e invasão de dispositivos informáticos. O pai de Daniel Vorcaro foi preso em Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte, no início da manhã. Ele é um dos 7 alvos de mandados de prisão preventiva e 17 de busca e apreensão cumpridos nesta quinta-feira. Além de Henrique Moura Vorcaro, pai de Daniel Vorcaro, também foram alvos Davi Henrique Alves, Victor Lima Schedlemer, Rodrigo Pimenta Franco Avelar Campos, Manuel Mendes Rodrigues, Anderson Vander da Silva Lima, policial federal da Ativa, lotado na Superintendência Regional da Polícia Federal, no Rio de Janeiro. E Sebastião Monteiro Júnior, policial federal aposentado. Os mandados foram cumpridos nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, por determinação do STF. Engraçado, deixa eu abrir um parênteses aqui. Engraçado que essas imprensas chapa branca, né, Ricardo? Quando eles vão falar dessa operação aqui, eles dizem que a determinação é sempre do STF, mas não informa que isso foi uma determinação monocrática do ministro André Mendonça. Porque quando tem lá as decisões de perseguição do Alexandre de Moraes, né, contra os desafetos políticos dele, eles sempre colocam lá. Geralmente vem assim: determinada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Eles sempre dão esse destaque. Aqui, como o André Mendonça foi indicação do Bolsonaro, aí eles não citam o nome dele, né, Ricardo? Aí coloca ali só por determinação do Supremo e omitem que o ministro que está determinando tudo isso é o ministro André Mendonça, que foi indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Também foram determinadas medidas de afastamento de cargos públicos, além de bloqueio e sequestro de bens.
É o caso da delegada da Polícia Federal, Valéria Vieira Pereira da Silva. Foi afastada das funções na corporação e proibida de acessar as dependências da PF e de ter contato com servidores e policiais federais, seja da ativa ou sejam aposentados. Assim como é o caso do policial aposentado Francisco José Pereira da Silva. Os investigados podem responder por ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa, invasão de dispositivos informáticos e violação de sigilo funcional. Qual é o papel de Henrique Vorcaro? Segundo as investigações, o pai de Vorcaro atuava como um dos operadores financeiros e também, em alguns momentos, demandava a chamada a turma, diretamente. Uma das razões que fundamentaram a prisão dele nesta quinta-feira. Segundo a PF, Henrique também manteve o pagamento de R$400 mil para o grupo responsável por ações violentas e também invasão de sistemas sigilosos. Ele teria pedido ao grupo para consultar sistemas sigilosos de forças de segurança para saber se havia algum tipo de investigação instaurada contra eles. O Ministério Público Federal foi alvo de 3 ataques entre 2024 e 2025. Agora, quem são esses membros da chamada A Turma e os Meninos? Segundo a PF, a Turma era o grupo que integrava a estrutura paralela de vigilância e intimidação, supostamente comandada pelo próprio Daniel Vorcaro. A expressão aparece em mensagens interceptadas entre Vorcaro e Luiz Felipe Machado de Moraes Mourão, conhecido como Sicário, apontado pela investigação como líder operacional do esquema. Esse Sicário aí, ô Ricardo Rosa, é o que a gente não sabe se ele suicidou ou se suicidaram ele na cadeia, né? Mas ele foi encontrado morto lá. De acordo com a PF, a turma reunia pessoas responsáveis por monitoramento clandestino, obtenção ilegal de dados sigilosos e ações de coerção contra alvos considerados ameaças aos interesses do grupo econômico ligado ao Banco Master. Já o segundo grupo, chamado Os Meninos, teria perfil tecnológico e seria voltado para a prática de ataques cibernéticos, invasões telemáticas, derrubada de perfis e monitoramento telefônico ilegal. Em uma das conversas citadas pela investigação, Mourão afirma que recebia pagamentos mensais e distribuía parte dos valores entre a turma, além de mencionar os meninos, DCM e editores, indicando a existência de uma rede organizada com divisão de funções. A PF sustenta que integrantes do grupo atuavam em consultas indevidas a sistemas restritos, vigilância de pessoas, remoção de conteúdos digitais e obtenção de informações protegidas por sigilo institucional. Muito bem, gente. A investigação também aponta ainda que a estrutura funcionava como um braço armado da organização criminosa investigada. O que dizem os alvos? A defesa de Henrique Vorcaro enviou uma nota em que ele diz que constata-se que a decisão se baseia em fatos cuja comprovação da respectiva licitude e o lastro de racionalidade econômica ainda não estão no processo, e não estão porque não foram solicitados à defesa nem a ele. O ideal seria ouvir as explicações antes de medida tão grave e desnecessária. Cuidaremos imediatamente de demonstrar estamos a dizer ainda hoje. Isso aqui é o que consta da nota, eu estou lendo aqui na íntegra, tá? Parece que tem algum erro aqui, mas é o que tá. O G1, que é a fonte que eu estou lendo para vocês, não conseguiu contato com os demais investigados. E a gente aqui, por um dever de ética na comunicação, também deixa o canal aberto caso alguns dos investigados tomem ciência do compartilhamento dessa notícia, né? Pode entrar em contato também para encaminhar as suas justificativas.
essa história toda, isso tá tomando mais projeções ainda, né? A gente tá vendo aí essa turma, vira e mexe é um aí que está sendo preso, vira e mexe é uma informação de algum dado da investigação que também é vazada de forma proposital, né? A gente sabe perfeitamente, né? E aí, vocês ontem certamente tomaram conhecimento de um áudio que foi vazado, e aí esse áudio, muito provavelmente, ele foi vazado por quem está na condução ou faz parte de alguma forma da investigação, porque não tem condição de elementos sigilosos sob o cuidado da polícia, eles de repente caírem a público. Cair não cai, caiu porque alguém quis que caísse, essa é a verdade. E aí isso descredibiliza a atuação, né, das instituições, porque a Polícia Federal não consegue manter o controle de dados sob sigilo que estão sendo ainda investigados, e aí a Polícia Federal deixa que esses dados vazem porque quem vazou com um objetivo claro, vazou com o objetivo de influir no processo eleitoral, né? A gente tem visto aí as pesquisas que eu sempre trago aqui. Então, as pesquisas mostram que o nome do senador Flávio Bolsonaro vem crescendo na preferência do eleitorado, e como a gente já está muito acostumado no Brasil, né? O que acontece? Toda vez que alguém se desponta, dá um jeito de tentar, de alguma forma, descredibilizar aquela pessoa. E aí, ontem, vazou um áudio em que o Flávio Bolsonaro estava pedindo dinheiro ao banqueiro Daniel Vorcaro. E os mais emocionados, né, já correram logo para falar, aí, tá vendo? Né, teve gente lá do aliado, Ricardo, do Palácio do Planalto, teve um que chegou a falar ainda assim, ó, tá vendo? Ele é igual a gente mesmo. Esqueceu e deixou vazar essa. Então, mas isso os mais emocionados, né? Porque a gente tem que ter serenidade para analisar tudo. E aí tem uma declaração do próprio senador a esse respeito, e a gente vai ouvir ela. Fala pessoal, mais do que nunca é fundamental a CPI do Banco Master já. Vamos separar os bandidos dos inocentes. Toda essa história que está sendo veiculada agora nada mais é do que um filho procurando investidores privados para fazer um filme privado sobre a história do seu próprio pai. Zero de dinheiro público, zero de lei Rouanet, como esse governo gosta de fazer, gastar dinheiro público para fazer autopropaganda deles mesmos. Eu conheci Daniel Vorcaro em dezembro de 2024. Não tinha mais governo Bolsonaro, não tinha absolutamente nenhuma acusação contra ele. O que acontece é que, com o passar do tempo, ele simplesmente parou de honrar com as parcelas do contrato. Sim, tinha um contrato que, ao ele não pagar essas parcelas, tinha uma grande chance de o filme sequer ser veiculado, do filme sequer ser concluído. Em função disso, inclusive procurando os outros investidores para concluir esse filme. Eu quero dizer para vocês uma coisa muito importante. O filme ficou pronto. O filme está muito emocionante. O presidente Bolsonaro merece uma homenagem como essa e vai estar em todos os cinemas do Brasil ainda este ano. E estão todos convidados para assistirem essa obra-prima. Um grande abraço, fiquem com Deus. Bom, ouvindo aí, ouvindo essa declaração, é possível a gente fazer uma análise dela, né?
Bom, vamos lá. O senador diz que ele conheceu Daniel Vorkar em dezembro de 2024. Isso tem mais de um ano, né? Vai para quase 2. O escândalo do Banco Master foi o ano passado. Não tem um ano ainda, né? Então não havia nada. Até então Daniel Vorkar era um empresário comum, como tantos outros, né? Você que talvez não conheça essa questão de cinema, né? Para fazer um filme, e no áudio, tá claro, tá lá no áudio, o senador tá falando que o recurso é para o filme. Para fazer um filme você precisa de dinheiro. E tem duas formas de você captar dinheiro. Aqui no Brasil... Opa, volume. Eita, desculpa aí meu amigo ouvinte. Vamos ajustar aqui, pronto, foi. Desculpe aí pela microfonia. Bom, então no Brasil tem duas formas de você captar dinheiro. Você pode captar dinheiro público através da Lei Rouanet, o que eles não quiseram fazer, né? A equipe do filme lá do Bolsonaro não quis fazer, porque eles entendem que a Lei Rouanet deveria ser utilizada para favorecer os artistas que estão começando, não para artistas já consagrados, para grandes estúdios, enfim. Então eles não foram atrás de dinheiro público. A segunda forma que você tem de financiar um filme é você buscar patrocínio da iniciativa privada. E aí, a gente cansa de ver, quando você vai no cinema, a abertura do cinema sempre é mais longa, né? Aparece ali várias empresas, apoio, realização, patrocínio, não sei mais o que. Às vezes durante o filme tem um merchan, né? Quando eles citam um produto, uma marca específica ali durante o filme. Tudo isso é forma de buscar recurso. Quando você vê o nome de uma marca num filme, não está ali porque quem produziu o filme gosta da marca, eu gosto dessa marca, eu vou pôr o nome dela aqui. Nananina, gente, está ali porque pagou, a marca pagou. Como a gente cansou de ver vários filmes que foram financiados pelo Banco Itaú. Filmes financiados pelo Itaú. O Bradesco já financiou filmes, né? Então, existe essa cultura. Inclusive, agora, ó, alguns destaques para você. O Itaú está financiando um curta-metragem dirigido pelo Kleber Mendonça Filho. Chama Recife Frio. Tem um outro documentário, Memórias de um Esclerosado. Esse é de 2024. O Itaú financiou. Tem uma outra... assim, eu estou olhando aqui, tem vários outros financiamentos. Até, por último agora, aquele filme, que eu não lembro o nome, da filha lá da Fernanda Montenegro, Ricardo. Eu não lembro o nome daquele filme. Um que o pessoal estava achando aí que ia ganhar o Oscar, não sei o quê. Aquele filme teve financiamento do Itaú. É super comum grandes empresas financiar filmes, financiar até novelas. Quando você vê na Globo lá, assim, tem muito tempo que eu não vejo novela, eu já nem sei mais. Mas geralmente, você lembra uma chamadinha que tinha na Globo assim? Eu vou dar um exemplo aqui. Banco do Brasil, oferecimento. Aí vinha lá, Petrobras, oferecimento. Quando vem essas chamadas, gente, aquilo ali não é à toa, não. Não está colocando que eles querem divulgar o Banco do Brasil, não. Está falando aqui porque está pagando. Então, abertura de novela cita banco. Se você assiste Big Brother, por exemplo, tinha banco financiando Big Brother. E assim vai, meus caros. É super natural buscar na iniciativa privada. E aí, como é que você vai atrás desse recurso? Você tem que conhecer, de alguma forma, conhecer quem é que manda na empresa para poder pedir para ela liberar o dinheiro. E nisso não tem erro nenhum. Não tem problema nenhum.
Tanto que já tem, inclusive, informações de que o filme de Lula foi financiado pelo Daniel Vorcaro. Um filme... Oi? E o do Temer também. O do Temer, o filme do Temer. Eles negam, né? Que o Daniel Vorcaro também deu dinheiro. Então, o Lula recebeu para financiar o filme dele. Até então, se foi só para isso, o que tem de errado? Não tem nada de errado. Está no direito dele. O Temer também teria recebido dinheiro para financiar um filme lá que ele quer fazer dele. Ele alega que não, ele alega que ele recebeu como advogado. Ele recebeu uma bagatela de 10 milhões só como advogado. Aí. Só que recebe 129, né? 10 não, a mulher do Alexandre de Moraes bateu todos os recordes. Mas assim, em tese, até que, né, que seja aí como advogado, tudo bem, né? Em tese, 10 milhões, perto dos 130 milhões lá da mulher do Alexandre de Moraes. O Temer, pelo menos, gostando ou não gostando dele, o Temer é jurista consagrado, ele tem livros escritos, ele é advogado há séculos, e ele foi uma das pessoas que escreveu a Constituição Federal do Brasil de hoje. É uma pessoa que tem bagagem, né? Não estou aqui defendendo a honra moral dele, nada não. Isso aí, eu nunca votei nele, nem para vice-presidente eu nunca votei nele. Mas me decepcionou muito. Só uma perguntinha. O presidente do Brasil é salário vitalício? Isso. A vida inteira ele tem uma aposentadoria quando ele sai do cargo. Pois é, e na desculpa que o Temer deu na entrevista no Roda Viva, ele disse o seguinte, com relação aos 10 milhões. Não recebi dinheiro, recebi honorários. Sou advogado. Há mais de 4 meses fiz um Roda Viva e me perguntaram, eu disse, eu fui contratado. Eu saí da minha vida pública e tinha que sobreviver. E sobrevivo com a minha profissão. Meu amigo, se tu ganha um salário vitalício de presidente, você tem que sobreviver. Não dá para sobreviver com o salário. Não dá, ué. Mas você não viu a juíza lá que ganha 100 mil reais dizendo que eles vão passar fome, que não consegue pagar nem plano de saúde? É isso. Bom, eu vou rapidinho para o apoio cultural e eu já volto com mais informação para você, meu amigo ouvinte. Fique ligado. Bom dia. Rádio Mix FM, apoio cultural. Que de ofertas no Supermercado Diga. Costelinha de porco com pele, 14,49 o quilo. Mocotó bovino com osso, 9,98 o quilo. Peito de frango congelado, 11,95 o quilo. Pernil sem osso, 14,99 o quilo. Toucinho comum inteiro, 12,95 o quilo. Pezinho de porco fresco, 9,98 quilos. Vem pro Diga! Bar do Chiquinho Padeiro no Morro do Zé Abel. Cerveja, refrigerante, leite e pão todos os dias. E muito mais para você. Sob direção de Chiquinho Padeiro e Luísa. Bar do Chiquinho Padeiro, Rua Vereador José Abel, número 530. Bar do Chiquinho Padeiro. Retífica Volta Redonda, usinagem em geral de motores, enchimento de casquilho. A saúde do seu motor tem nome. Retífica Volta Redonda, Via Sérgio Braga 541, telefone 999487672. Cansado da dentadura? Cuide do seu sorriso, cuide da sua saúde. Cata Preta Odontologia, com implantes dentários e a melhor tecnologia com protocolo dentário parafusado e os melhores especialistas da região. Com o Dr. Eduardo e Andresa, Cata Preta. Ligue agora e agende sua consulta. 24998370017. Reconquiste seus dentes fixos no melhor lugar. Cata Preta Odontologia. Em Volta Redonda, no Cecisa 1, sala 309. Em Barra Mansa, no prédio da ASEAP, sala 401. ZY1245 Rádio Mix FM 87,5 MHz, Volta Redonda, Rio de Janeiro. 11h03. Show da manhã com Wellington Pires, o seu dia no ritmo certo. É isso aí, meu amigo ouvinte, são 11h03 e a gente vai voltando aí com mais informação aqui para você. A gente estava falando sobre esse caso do áudio que foi vazado, né,
e que dá conta do senador Flávio Bolsonaro pedindo dinheiro com o Daniel Vorcaro. Aí, um outro ponto que também é interessante aqui esclarecer, né, ô Ricardo Rosa, é o seguinte: você já viu alguém pedir dinheiro ilícito e fazer contrato para isso? Pois é. Você já ouviu falar numa coisa dessa? Então, gente, quem vai pegar dinheiro ilícito não tem contrato, não tem lastro, não tem nada, né? E o dinheiro para o filme, ele tinha um contrato de patrocínio, contrato que o Daniel Vorcaro, inclusive, não cumpriu. Havia um contrato de patrocínio, porque é outra prática que o mercado utiliza, inclusive para fazer cinema. O mercado cinematográfico não vai lá pegar apoio para fazer um filme e vai pegar só de boca. Não existe isso. Então, isso é firmado por meio de um contrato. Então havia um contrato de patrocínio do Banco Master ao filme. Contrato esse que não foi cumprido. Daniel Vorcaro, por que será que ele não cumpriu? Né? Vale lembrar que em 2024 o Bolsonaro já não era mais presidente, o presidente já era o Lula. Será que alguém pediu para que ele não mantivesse o financiamento do filme? A gente não sabe, né? Então, né, você vê, o presidente já não era mais o Bolsonaro em 2024. O advogado do Banco Master era a esposa do ministro Alexandre de Moraes. O Toffoli, com aquela história do resort lá, passeando de jatinho, aquela coisa toda. E aí, de repente, o Vorcaro resolve parar de financiar um filme que vai contar a história e a vida do ex-presidente Jair Bolsonaro. Simplesmente decidiu parar. E aí, parou porque alguém pediu, e o Flávio Bolsonaro mandou aquele áudio, portanto, cobrando o recurso que ele, em contrato, se comprometeu a fazer. E isso, gente, é algo muito simples de resolver. É muito simples. Você sabe como é que comprova essa história? Eu estou contando aqui para você os dois lados. Eu estou dizendo para você do áudio que foi vazado e a justificativa que o senador deu. Você vai tirar a sua conclusão. Eu estou te entregando o que é fato posto à mesa. Sabe como é que resolve essa história? Primeiro, pega o contrato de patrocínio. Tem contrato? Pega o contrato. Segundo, se ele chegou, o Vorcaro, se ele chegou a adimplir, a pagar alguma parcela, vai ter a comprovação dessa transferência feita para a conta lá que era utilizada para a produção do filme. Para o estúdio, né? Isso vai para o estúdio, vai para a produtora, não sei. Mas vai ter essa transação comprovando o dinheiro saindo lá da conta do Banco Master para a produção do filme. Entendeu? Então, haverá esse registro. E terceira coisa que o senador falou ali, no próprio áudio dele, mais do que nunca é necessária a CPI do Banco Master. O Flávio Bolsonaro assinou a CPI. Os deputados e senadores do PT, nenhum deles assinou. Por quê? O Flávio Bolsonaro teve esse áudio vazado, né, que quem vazou na tentativa de, pelo menos, criar uma fumaça sobre ele de estar sendo incriminado, mas ele está pedindo a CPI. Já os aliados do governo não querem a CPI. Na minha opinião, deveria resumir essa celeuma. Aprove a CPI do Banco Master.
Coloca a CPI para correr. Por que o governo está preocupado? Por que não quer, né, todo um esforço lá do Palácio do Planalto, do presidente Lula, para pedir para a base aliada não assinar? Eu recebi aqui, e se você está lembrado, meu amigo ouvinte, no mês de janeiro, a minha primeira entrevista aqui foi com uma deputada da esquerda, da Rede, deputada Heloísa Helena, foi senadora pelo PT, inclusive. Foi senadora do PT, foi fundadora do PSOL, e hoje ela está na Rede. Todos os partidos de esquerda. Ela falou aqui, dessa bancada aqui na Rádio Mix. E ela falou para todos os ouvintes: a esquerda não quer assinar a CPI do Banco Master. Estava apenas ela e uma outra deputada, as únicas da esquerda, tentando colher as assinaturas para emplacar, ela queria emplacar uma CPMI, para poder emplacar uma CPMI. E ela não tinha o apoio de outros deputados do PSOL, não tinha o apoio de outros do Rede, não, aliás, do Rede estava tendo, que era o partido dela. Não tinha do PSOL, não tinha do PT, não tinha do PSB, não tinha do PDT, nenhum dos outros partidos que compõem a esquerda no Congresso Nacional estavam querendo assinar a CPI dela. E ela disse daqui da bancada que quem estava, que era ela e essa deputada, e falou, e tem lá uma outra lista que está correndo, que é do pessoal da direita. Os deputados da direita lá estão correndo com uma outra lista, que foi a lista que foi proposta pelo deputado do PL daqui do Rio de Janeiro, Carlos Jordi. Ele propôs uma outra CPMI e ele conseguiu ali, inclusive, um número histórico de assinaturas. Nunca um pedido de CPMI teve tanta assinatura quanto teve no pedido do Carlos Jordi, né? Números de assinatura da CPMI do Banco Master do deputado Carlos Jordi. Essa foi foi uma proposta, né, que atingiu esse recorde histórico. Passou de 280 assinaturas. Até o início de fevereiro tinha mais de 200 assinaturas, consolidando um apoio suficiente para instalar a investigação. Sabe de quantas assinaturas ele precisava? Ele precisava de 198 assinaturas, sendo 171 assinaturas de deputados e 27 assinaturas de senadores. Né? Então, ele conseguiu extrapolar o mínimo necessário e passou a ter mais de 280 assinaturas no pedido da CPMI, dentro dessa proposta do deputado Carlos Jordi, que é do PL. Proposta essa que foi assinada também pelo senador Flávio Bolsonaro. E eles estão pedindo, tá aí, envolveram o nome do Flávio Bolsonaro. Eu penso assim, quando você deve, e aí alguém te aponta, né? A pessoa apontou lá você. O Beltrano tá devendo. Aí ele te aponta e tal. O que você faz? Você fica recolhido, às vezes até você vai falar, não, mentira, isso aí não procede não. Mas você vai ficar quietinho ali, você não quer que a coisa também ganhe um corpo. A verdade é essa, vamos falar a verdade? É assim que acontece com quem está devendo. Agora, quando você não deve e envolvem o seu nome em qualquer situação, qual é a postura que você tem de imediato? Estão dizendo que eu fiz isso? Maravilha. Então vamos lá, vamos provar. Prova que eu fiz. Investiga.
Se eu fiz, investiga e prova que eu fiz. Essa foi a conduta que o senador Flávio Bolsonaro adotou. Ele falou: instaura a CPMI e vamos ver quem está devendo. Ele está pedindo a CPMI. Por que não querem colocar a CPMI para rodar? Por que está segurando tanto? Então, alguém que está nesse imbróglio aí não quer que investigue. E aí começa essa história toda de ficar apontando pessoas com o intuito de quê? O intuito claro de, primeiro, bagunçar a sua cabeça. Que aí você começa a achar que todo mundo é a mesma coisa. Porque, infelizmente, a gente acaba tendo a postura de que basta sair a história de que alguém fez alguma coisa que a gente, às vezes, já adota aquilo ali como verdade. A gente, infelizmente, tem, muitas das vezes, a postura de condenar antes de ouvir, né? O que não é correto. Não é verdade? Então, eles vão lá, jogam isso aí no ventilador, né? Vamos colocar lá, vamos dizer que a culpa é dele, vamos tocar o rebu em cima dele, não sei o quê. E aí, solta a história, né, de que aconteceu isso, aconteceu aquilo, lá. Aí começa os emocionados, começa a imprensa chapa branca. Ah lá o Flávio, ah lá o fulano, ah lá o Beltrano, ah lá o que está fazendo. Está lá no meio do esquema, mas não quer investigar. Aí complica. Espera aí, Ricardo, pode falar. Tem aquela máxima, quando você aponta o dedo, tem 4 virados para você. Exatamente. Tá apontando o dedo aqui, ó. Então, tem que ter cuidado, né? Meu amigo ouvinte, você que tá aí, aponta o seu dedo para você ver os que voltam para você. Então é um para o outro, o restante vem tudo pra gente. E a grande verdade dessa história toda é a seguinte: eu não passo pano na cabeça de ninguém. Por mim, quem deve, ele que responde. O que eu penso é isso. E eu acho que eu não estou errado. Estou errado, Ricardo? Quem está devendo que responda. Agora, o que eu também defendo é o seguinte: já que estão acusando, que prove. Ah, fulano fez isso, fez aquilo. Fez? Maravilha, prova que fez. Cadê os dados? Cadê a comprovação? O que você tem aí? O que dá pra gente juntar? Então, gente, é assim que funciona. Eu não me deixo levar por narrativa, não me deixo levar por história. Eu sou uma pessoa que busco respaldo em fatos. É isso que eu quero saber. Eu quero saber de fatos, eu quero saber de realidade, tá bom? Então, fica aí essa reflexão que eu creio que todos nós devemos fazer, tá? Todos nós, pra gente não sair apontando o dedo sem entender os fatos. Se você soubesse a quantidade de coisas que às vezes chega aqui pra mim, eu não compartilho, porque eu primeiro preciso ver se é verdade, ler os dois lados da história, né? A gente tem que entender os dois lados. Eu acho que é assim que funciona, né, para a coisa caminhar da melhor maneira. A gente vai seguindo aí pro nosso quadro Mande a Sua. Fique ligado, você tá na Rádio Mix. E para você, meu amigo aí que tá pelo Instagram, já vou me despedir, a gente já vai encerrando o programa, tá? Daqui a pouquinho acaba também aqui no rádio, tá?
Então a você é minha gratidão, a gente sempre começa e termina em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse foi o Show da Manhã e eu sou o Elton Pires, um grande abraço.